Vamos dar início aqui à palestra da Comissão da Mulher Administradora. Então, meu muito bom dia a todos. É com um grande prazer que a gente recebe nesta manhã para falar sobre investimento e proteção financeira. A professora Hilda Spritzer, da Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças, pós-graduada doutora em engenharia de produção, desculpa, e mestre em administração de empresas, e também a administradora Sônia Marra, especialista em seguros e previdência. Então, para fazer uma abertura e dar as boas-vindas às duas palestrantes e a todos vocês, eu peço ao superintendente-geral do Conselho Regional de Administração, Leonardo Fuer, para dar uma palavrinha para nós. Obrigada, conselheira Yara Resina. Bom dia a todos presentes aqui na Casa do Administrador, no auditório Gilda Nunes. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham pelo CRA Play. Em nome do presidente, administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, é um prazer recebê-los para mais uma atividade nesse mês do administrador. O CRA tem oferecido, ao longo deste mês, muito mais eventos do que o normal, exatamente para celebrarmos aqui na capital e no interior o mês do administrador, cujo dia transcorreu em 9 de setembro. É um prazer receber as palestrantes, a administradora Hilda Spritzer e a administradora Sônia Marra, para falar de um tema extremamente importante e ainda muito pouco relevado, especialmente no Brasil, que é a questão das finanças pessoais e da previdência e do seguro. O Brasil ainda é um dos países que menos investe nessa temática, na educação financeira da sua população. Diferentemente de outros países que passaram por momentos de guerra, onde a cultura da poupança e da previdência é realmente arraigada na cultura desses povos, o Brasil ele não construiu, continua não construindo uma cultura muito vocacionada para a poupança, para a previdência. Então, é extremamente importante, quanto mais no momento que nós estamos passando, de recursos escassos, diante da crise que todos conhecemos e vivemos, é importante conhecermos um pouco mais, nos alertarmos, com base nas experiências das professoras Hilda Spritzer e Sônia Marra, sobre o que é que nós devemos conhecer e podemos fazer com as nossas finanças, em nome da família e da própria sociedade, para uma vida melhor. Portanto, em nome do presidente Jorge Humberto, quero dar as boas-vindas e passar a palavra inicialmente para a professora Hilda Spritzer. Muito obrigada. Agradecer de poder, de uma certa forma, estar contribuindo num momento desafiador para o nosso país, com tantas mudanças e com tantas incertezas ainda. E o papel do administrador nesse momento, com certeza, é um papel fundamental, e que a gente possa trazer a nossa experiência profissional e acadêmica para que, principalmente os jovens, a nossa preocupação, os jovens tenham um futuro seguro e que a nossa economia se mantenha aí crescente. A gente preparou aqui alguns números, alguns indicadores, e aí eu vou comentando, e à medida que vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, e ressaltando o papel da Comissão da Mulher aqui no CRA, que eu acho que é um trabalho desafiador, as mulheres têm um papel importante como multiplicadoras, e a gente, eu acho que fazendo esse movimento, isso é muito positivo, e até os princípios que têm orientado o CRA, eu acho que dentro desses princípios é que eu tentei montar o meu material, de sociedade, cidadania. A educação financeira ela é exatamente importante para a cidadania. À medida que o cidadão entender mais da dinâmica econômica, ele vai ter uma responsabilidade maior no seu voto. Eu acho que isso é bastante importante, o nosso ambiente, não só local, mas global,
está extremamente dinâmico, né, e que a gente precisa entendê-lo para poder tomar as nossas decisões. Então, o nosso conhecimento e a formação da profissão, acho que é importante, e a minha participação aqui é nesse sentido, né, de trazer voluntariamente aí a experiência profissional para que a gente possa melhorar a gestão do nosso país, né, como administradora. A gente pensou inicialmente, eu e a Sônia também, que estamos aqui, já conversamos aí durante quase um mês, para que a gente encontrasse um caminho de informações importantes para nós trazermos, né? Está sensível aqui o nosso passador de slides. A minha formação em administração pública na FGV, e depois eu fui trabalhar no mercado financeiro. Então, eu acho que eu trago muito esse viés do mercado financeiro, da gente entender bastante do mercado financeiro. E hoje até recebi uma reportagem muito interessante falando da concentração no sistema financeiro e como isso dificulta o nosso desenvolvimento. Então, acho que a gente entender um pouco como funciona o mercado financeiro vai nos ajudar também a andar um pouco mais para frente. E eu sempre incluí, como o Leonardo falou, a importância do conhecimento, né? Eu sempre misturei as duas coisas, de formação acadêmica e atividade profissional. E eu acho que isso é uma dica que fica para os jovens também. Hoje a gente já não tem mais certeza. Eu sou de uma geração que era para fazer concurso público e ficar garantido no salário. Hoje a gente sabe que não é mais isso, né? Então a gente tem que ter uma visão mais ampla da nossa atividade profissional, não se fixar só num único objetivo. E para isso o conhecimento é muito importante, a formação é muito importante. Então acho que essa é a dica que fica, né? O meu melhor investimento é em qualificação, é em formação. E foi isso que eu adotei aí ao longo da minha vida, né? E hoje eu trabalho aqui como coordenadora na FGV, em cursos de finanças e principalmente no curso Analista Finanças, que é para os jovens terem uma visão mais financeira, né? Nós identificamos, tanto nos cursos de administração, de economia, que a gente tem pouca base de administração financeira, dos fundamentos financeiros. Então, a gente vem trabalhando no sentido de estar cada vez mais trazendo esse conhecimento, né? Nós vamos trabalhar em equipe, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, e a princípio trazendo esse estudo da OCDE, e que identifica que para que a gente tenha um crescimento sustentável é importante que as pessoas saibam usar recursos. Então eu já vinha pensando há muitos anos sobre isso, e quando eu encontrei esse material, né, essa informação da OCDE, essa orientação da OCDE, eu disse, poxa, eu acho que eu estou no caminho certo, vamos trabalhar nisso, né? E mais recentemente a OCDE consolidou falando sobre o papel da mulher, de empoderar as mulheres. A gente tem ouvido muito isso, vamos empoderar, e realmente eu acho que é importante, as mulheres têm um papel importante, nós já somos hoje mais da metade da força de trabalho no mercado. Quando eu comecei a trabalhar um pouco tempo atrás, nós éramos aí menos de 10, 20% da força de trabalho, então houve uma mudança muito significativa. As mulheres são multiplicadoras quando estão educando um filho ou um sobrinho, né? Elas normalmente envolvem as pessoas em volta, e eu acho que isso é muito positivo. E as nossas jovens, né? Dar dignidade para as nossas jovens através de educação financeira, que elas possam realizar os seus sonhos, né? Eu acho que esse que é o nosso grande objetivo. E aí sempre eu gosto de começar, a gente está no momento aí Rock in Rio, que é um grande evento, é um grande projeto, que precisa de muitos administradores, né? E a gente retoma um pouco a indústria da música, né? Quem hoje que ganha muito dinheiro com a música? Como é que a gente ganha muito dinheiro com a música? Né? E numa pesquisa recente, o que eles identificaram? Que os músicos antigos eram realmente, né, se a gente pegar aqui dos 10 músicos que mais ganham dinheiro, 5, sendo que o primeiro é também um músico mais velho. Então, tem muitos recursos, depois eu vou deixando o link, né? Esse link aqui é muito legal, que é um vídeo, né? Vai demorar um pouquinho, mas, enfim, que ele ganha hoje mais, né? Tem mais cash, né? Mais fluxo de caixa que a Beyoncé, e ele tem vários indicadores falando sobre isso. Então, uma maneira interessante da gente linkar a música, uma coisa que agrada a todo mundo, e a música fazendo dinheiro, e fazendo dinheiro para a nossa cidade, como a gente está aqui no Rock in Rio, trazendo turistas, trazendo músicos, mostrando para o mundo que essa é uma cidade muito bonita, que a gente tem competência para administrar grandes eventos e trazer aí mais gente, isso vai trazer renda, né? Então é muito legal, fica a dica depois para vocês darem uma olhada, né? Essa reportagem é muito legal. O nosso objetivo, né, é realmente entender um pouco o que está acontecendo hoje com as forças do mercado. A globalização foi um impacto muito grande,
mas a globalização comercial, a gente diz que já vem desde a época, né, da navegação. O grande impacto hoje é a globalização financeira. Como que o capital financeiro pode transitar em todo o mundo. Hoje nós temos os fundos de previdência de professores lá do Canadá que investem em empresas brasileiras, na Bolsa de Valores brasileiras. A gente tem, né, investidores brasileiros que investem na Bolsa lá fora e compram imóveis lá fora. Nós vimos os brasileiros, parece que tem em torno de 4.500 imóveis em Miami. Então, o capital hoje ele está muito mais flexível. Claro que aliado pela tecnologia, isso facilitou a movimentação. Hoje você de casa, da internet, você acompanha todos os mercados no mundo. Né? E essa visão que a gente tem que aproveitar, e o jovem já usa muito a rede social. Então, como canalizar essa energia da rede social para que eles tenham efetivamente uma postura mais ativa na gestão, né, financeira das empresas, onde eles vão trabalhar, e é importante que essa empresa tenha sustentabilidade, mas também individual. Então, para isso, a capacitação financeira é fundamental. Tá certo? Dentro de educação financeira, a gente precisa entender como é que as pessoas se relacionam com seus recursos no dia a dia. Como é que você faz uma compra? Como é que você decide uma compra? Como é que você decide valor? O que é valor? E tem vários estudos sobre valor. Né? Valor, a gente pode imaginar quantas horas eu trabalhei para comprar esse tênis, quantas horas eu trabalhei para comprar esse apartamento. E a gente começar a trazer essa educação, inclusive lá do ensino fundamental, lá da base, para que as crianças já cresçam com essa noção de que a gente tem que conquistar. Às vezes a gente quer proteger os filhos. Não, eu vou fazer tudo, eu vou dar tudo. Não, essa não é a melhor maneira de se educar. A melhor maneira de se educar é exatamente a gente explicar de onde vêm os recursos, como que a gente tem que utilizar os recursos. Nós somos um país riquíssimo em recursos naturais, né, em ouro, prata, terra, sol. E a gente precisa entender que isso tem um valor enorme. Como que a gente vai trabalhar com esses recursos para que eles possam gerar riqueza para todo mundo? Entender que o crédito é muito importante. O crédito permite, né, expandir as tuas ações, teus investimentos, comprar mais equipamento. Agora, o crédito precisa ser adequado em termos de custo, em termos de prazo. Né? E isso que a gente sente falta hoje no país. A gente tem uma concentração muito grande dos bancos, uma taxa de juros absurda. Quando a gente fala uma taxa de juros no cartão de crédito ou no cheque especial em torno de 400%, quando você fala isso para um estrangeiro, ele não consegue nem tangibilizar esse valor. Então, o que a gente pode fazer para mudar e para melhorar nesse sentido? Né? Identificar o endividamento excessivo. Hoje as famílias, 60% das famílias estão endividadas, dessas 60%, 10% que não vão ter condição de pagar. E se a pessoa está endividada e não tem condição de pagar, não vai conseguir mais crédito para consumir. Se não consumir, as empresas não vão vender. Se as empresas não venderem, não vão contratar gente para produzir. E aí a gente vai entrar nesse circuito aí de desaceleração que nós já estamos vivendo, né? É até difícil a gente lembrar disso, que a gente está vivendo aí num decréscimo da nossa venda, né? Da nossa atividade, do nosso PIB nos últimos anos. E uma coisa que entristece muito a gente, porque é um país com tanto potencial, que os administradores aí podem ajudar bastante. Então nós temos que planejar o nosso consumo. Né? Você imagina, as pessoas hoje assumem um compromisso de um financiamento imobiliário de 30 anos e não fazem o planejamento, não sabem se isso aqui... hoje cabe essa prestação no meu bolso, mas e no futuro? E se eu perder um emprego? E se eu não perder um emprego? Né? Como é que eu vou fazer 30 anos? Então nós temos que pensar no futuro. Não, vai dar certo. Né? Então criar o hábito de poupar, para entender também, né, o valor desse recurso e os riscos das aplicações, das decisões, né, dos imóveis. Podem estar... Imóvel é uma coisa, um valor enorme, nós temos que fazer esse cálculo com muito mais cuidado. Né? Tem uma pesquisa americana que diz que 70%, né, dos profissionais de RH acreditam que os problemas financeiros afetam as performances dos funcionários. Então, vocês imaginem, a gente já está com pouco emprego, e aí o funcionário ainda fica pensando como é que ele vai pagar a conta, como é que ele vai fazer. A coisa é difícil. Nos Estados Unidos, o dinheiro é a maior causa de estresse, 64% dos americanos. Que a economia está bem, que está crescendo, que a renda é mais alta. Imagina no nosso, pessoal, nem, né, que pesquisa, que indicadores nós vamos ter. Então, isso efetivamente afeta o desempenho do funcionário, e aí nós precisamos estar atentos a isso, para melhorar essa qualificação, para que ele possa trabalhar à vontade, né, dentro da empresa.
E aí nós vamos trabalhar um pouquinho também olhando, né, o nosso país comparado aos outros. E a nossa administração como país, como é que ela está? Então nós temos um índice, né, de competitividade global, e ele compara, claro, que Suíça, aí não dá para a gente comparar, mas a gente pode tentar comparar com a Índia, né, que é um país que é o BRICS, né, um país mais próximo do Brasil. Esse estudo é muito interessante, são 144 países, e eles estão tentando identificar exatamente isso. Como é que o país vai se tornar mais competitivo? Mais competitivo no sentido de usar melhor os seus recursos humanos, né, recursos financeiros, recursos físicos, para atingir uma melhor qualidade de vida para a sua população. E o que isso envolve? As instituições são fundamentais. O sistema executivo, legislativo, judiciário, isso impacta nas escolas, nos hospitais, na segurança pública, no transporte, na energia, a nossa infraestrutura, a internet. Hoje a gente está podendo aqui conversar com um monte de gente no Brasil todo e quiçá no mundo todo, colocando aí as nossas questões, nossas preocupações, tá certo? Por conta da disponibilidade de uma internet. Então, isso é um fator importante, permite qualquer um hoje se educar também através da internet. A estabilidade econômica, se o governo também precisa ter educação financeira. Será que ele vive dentro do orçamento dele? O que ele ganha, o que ele arrecada é suficiente para os seus custos? A gente sabe que as despesas do governo são muito grandes, mas a gente tem que viver dentro de um equilíbrio. Quando não tem esse equilíbrio, o que acontece, pessoal? O governo acaba cobrando uma taxa muito alta, acaba cobrando mais imposto para poder tocar essa economia. E cada vez mais imposto para tocar essa economia. E quando esse imposto não é suficiente, ele acaba gastando mais do que ele está arrecadando, vai ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai impactar exatamente na taxa de juros e que vai chegar lá no dia a dia do consumidor, das empresas, das pessoas. Então, é importante que a gente melhore, educação, treinamento, mercado de trabalho, eficiência do mercado de trabalho, essa mudança na regra do mercado de trabalho, como que a gente vai enfrentar isso, de deixar de ser empregado para ser empresário, para ser empreendedor, como é que a gente se coloca à frente disso, o desenvolvimento tecnológico, nós vamos discutir algumas coisas sobre isso. A grande vantagem que nós temos, se vocês compararem aqui com a Suíça, é o tamanho do mercado. São mais de 200 milhões de potenciais consumidores. Agora, esses consumidores têm que consumir conscientemente para continuar consumindo. Não adianta consumir muito num tempo e depois não consumir mais na frente. Tá certo? E outra questão fundamental é a questão da inovação. Que nós somos tão criativos e tão pouco a gente está trazendo. Então, em cima disso, a gente pensou um pouquinho no ciclo de vida, que começa lá para os 20 anos, os jovens estão se formando, muitos jovens estão se formando com um desafio enorme de conquistar o primeiro emprego, o primeiro trabalho, e aí vão montar a primeira empresa, ou vão continuar estudando, a gente não pode parar. Então, qual é o seu objetivo? É um emprego? O que você quer? Essa idade que a gente ainda está definindo onde que a gente vai chegar. E aí nós temos que começar a guardar um pouquinho de dinheiro para a gente atingir o quê, pessoal? Lá, nossa aposentadoria. Em algum momento a gente quer ficar tranquilo, na beira da praia, sem fazer nada, mas para isso nós precisamos de quê, pessoal? Trilhar esse caminho. Então nós temos que poupar. Quando a gente é jovem, a gente ainda pode assumir risco, investir em aplicações que podem ter mais variabilidade, por outro lado, também pode nos trazer um retorno maior, tentar montar uma empresa, uma startup, se fala tanto aí, startup, e é o desafio. Quantas startups efetivamente se consolidam? A gente mostra as empresas de sucesso e as que não tiveram sucesso. Como é que isso vai acontecer lá para frente? E depois casar, ter filhos, garantir que os filhos vão ter segurança. Então, a importância do seguro do patrimônio, seguro de vida, seguro da nossa previdência também, seguro saúde, tá certo? Até a gente chegar na meia-idade e começar a pensar, bom, e agora, como eu vou me aposentar? Se a gente deixar para pensar na aposentadoria aqui, pessoal, não vai dar certo. E se a gente contar com o INSS, a gente sempre brinca, isso é a única certeza que nós temos que não vai ser suficiente. Então, isso não será suficiente. Isso é certo. Como que nós vamos fazer, então, para a gente poder chegar lá na frente? E chegar lá na frente, nós que já estamos aqui um pouquinho mais na maturidade, como a gente diz, Sônia? Mas vocês, os jovens, vão chegar lá. E o problema é que quando os jovens hoje chegarem lá em 2050, nós vamos ter, pessoal,
muito mais idoso do que jovem. E isso é uma questão que nós vamos precisar resolver. Nós vamos ter 30% da população com mais de 65 anos para o pessoal mais jovem. E como é que, se hoje a Previdência não dá conta, imagina lá na frente. E como o pessoal está tendo menos filho, né? Hoje todo mundo só quer ter cachorrinho, né? Como é que a gente faz? Quem é que vai trabalhar? Como é que a gente vai criar? Tá certo? Então, isso é global, né? Até 2030, a população mundial com mais de 65 anos vai dobrar para 1 bilhão. Isso é interessante não só do ponto de vista da aposentadoria, mas para os administradores também pensarem os produtos que as empresas vão vender, os serviços que as empresas vão fazer. Né? Isso é a maior demanda de mercado, né? A proporção aí. Né? O que vai acontecer? Hoje, quem tem mais de 65 anos representa 8% da população mundial. Em 2030, já vai ser 13% da população mundial. Em 2050, já vai ser 25% da população mundial. Isso vai mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de trabalhar e até de ter que trabalhar mais tempo. Tá certo? E, claro, o gasto com a aposentadoria vai crescer. E nós precisamos estar preparados para isso. Será que a gente vai delegar só para o governo fazer isso? Hoje nós já vimos que o governo não tem recurso. E até porque governo, quando a gente fala governo, isso é o governo. Não, o governo somos nós. É o que a gente contribui que o governo nos devolve de uma certa forma. Né? Então, o mundo está mais envelhecido, os sistemas públicos de pensão estão sob pressão, aumentos dos gastos com serviços de saúde, isso é outra questão importante, né, pessoal? A gente fala assim, vou me aposentar, o salário cai, mas a despesa não cai. Um plano de saúde para quem é mais velho, depois a Sônia vai falar aqui com a gente, é bem mais alto. Não é verdade? E se não tem um plano, a gente vai ficar mais preocupado ainda. Então é importante a gente ter isso, né? Vamos ter mais jovens aí no mercado de trabalho. E como é que a nossa população está se preparando para a velhice? O próprio Leonardo falou no começo, a população que realiza poupança para a velhice, né, em percentual aí dos mais velhos, maiores de 15 anos, olha aqui o percentual. Aqui no laranjinha nós temos os 60% mais ricos, só 4,7%, pessoal. E nos mais pobres, tudo bem, né? Entre os 40% mais pobres, 2,1%. Argentina, né? Países de baixa renda, Índia, Chile, Colômbia, mesmo com os nossos parceiros daqui da América Latina, nós estamos numa posição muito pior. Eu até entendo que o nosso país é muito rico, que a gente não precisa guardar, talvez seja essa a ideia, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar. Olha na Alemanha. Olha a diferença. Por que essa diferença? O que a gente pode fazer para melhorar essa diferença? E aí a gente traz um gráfico que eu acho que é muito definitivo. Exatamente isso que a gente está comentando. Em 1980, né, aqui é a nossa população. Então, os menores aqui de 15 anos, a população em idade de produzir, de trabalhar. Olha como isso já modificou para 2070. Se diz até que nós estamos num momento que é a janela de oportunidade populacional para o Brasil, onde nós temos muitos recursos humanos para produzir. Agora, o que nós precisamos fazer com esses recursos humanos? Qualificar para que eles possam produzir bem e trazer bastante renda para o país. Nós estamos gerando menos renda. Nós temos mais gente, estamos gerando menos renda. O que está acontecendo? O que a gente precisa fazer? E olha só, quando essa população chegar lá em cima, 2060... quem é que vai pagar? Se o sistema hoje de previdência está quebrado, imagina quando chegar aqui. Né? Todos os slides, pessoal, eu vou botando o link, porque são pesquisas grandes e que é importante a gente pensar sobre isso, a gente multiplicar, né? E cada vez mais alertar. Eu acho que quando a gente estivesse na mídia, era importante, quando se discute a reforma da Previdência, mostrar dados, mostrar números, mostrar valores, discutir, apresentar detalhadamente mais as reformas. Hoje a gente não tem tido tempo para discutir isso, que é uma reforma tão importante, tão significativa, e que vai afetar os jovens. Eu brinco, essa 2060 com certeza eu não estou mais aqui, mas eu gostaria de deixar alguma coisa, uma mensagem, uma sementinha, que vocês chegassem bem lá na frente, que os jovens chegassem bem lá na frente. Os brasileiros são os que menos economizam para a velhice. Porque acham que não vão ficar velhos, será? Só tem um jeito, pessoal, né? É morrer. Como a gente não quer morrer, então vamos nos preparar para a velhice. Né? Então, olha só, é muito pouca gente. Né? É muito pouca gente. Nós temos que mudar isso. Né?
E quanto, né? O Brasil tem um dos menores índices de poupança do mundo. Economizou alguma quantia nos últimos 12 meses em percentual. Malásia, África do Sul, México. A gente nem está falando aqui em Estados Unidos, Alemanha. Não, nós estamos falando países semelhantes. Olha os BRICS aqui, né? Brasil, Índia, Rússia, China. Tá certo? E aí? Quanto que a gente tem, pessoal? Muito pouco. Nós estamos pertinho aqui da Argentina, abaixo do Chile. A grande transformação no Chile foi exatamente os planos de previdência. À medida que o Estado saiu da aposentadoria, né, privatizou, né, entregou para o público. Né? Isso é outra questão. Vamos entregar para o público. Mas e aí? Eles estão preparados? Eles sabem administrar o seu recurso? Eles sabem fazer a conta? Então, nós precisamos, isso aqui é um mapa muito interessante que vai mostrando aqui os países, né, que menos economizam para aposentadoria. E essa economia da aposentadoria, ela tem um papel importante para o indivíduo, mas tem um papel importante para a economia também, para as empresas. Porque à medida que a gente guarda dinheiro, esse dinheiro ele vai ser aplicado em alguma coisa. E aonde que ele vai ser aplicado? Nós temos, né, aplicações de renda fixa, que são aplicações do Tesouro Direto, que hoje é uma das melhores aplicações que nós temos. Aí a mídia agora está, né, finalmente destacando aí o Tesouro Direto, mas antes era poupança. Grande parte da população ainda deixa na poupança. Qual é o problema da poupança? É a taxa de remuneração, que fica abaixo da inflação. Então a gente guarda dinheiro, quando vai consumir tem menos dinheiro do que a gente guardou. Isso também acabou desvirtuando a nossa cultura de poupança, que é uma cultura muito importante. Então a Previdência brasileira é frágil, né? Indica um estudo internacional, precisa o pessoal lá de fora vir reforçar e trazer isso para a gente. Né? O sistema previdenciário do Brasil é classificado como um dos mais insustentáveis do mundo. E você pergunta para a grande maioria da população, o que vocês estão fazendo em relação à velhice? A velhice está muito longe. Velhice vai chegar daqui a muito tempo. A gente tem que começar a fazer isso hoje. Faz toda a diferença. Eu sempre faço umas dinâmicas nos meus cursos, meus treinamentos, que calcular quanto que a pessoa precisa depositar para juntar um determinado montante lá no futuro. E quanto esse montante vai representar de salário. A gente ter autonomia. Né? Eu falo, não deleguem o futuro de vocês a ninguém. Nós que temos que ser donos do nosso futuro. Agora, para ser dono do nosso futuro, o que nós temos que ter? Educação. E educação financeira. Né? Os brasileiros são os mais vulneráveis, né? 44% consideram impossível levantar cerca de R$ 2.500. Pessoal, vocês sabem quanto é uma diária num hospital? Quanto que custa? Um exame. E aí você tem quase metade da população que não tem como buscar isso. E que também não tem um plano de saúde, ou que saiu da empresa, a empresa pagava um plano de saúde, agora não paga mais. Né? Só 16 aqui diz que podem recorrer às próprias economias, mas mais da metade vai pedir ajuda aos amigos, parentes. E será que os amigos, parentes guardaram? Se a gente também não guardou? 73% dos brasileiros não conseguiriam cobrir seus custos por mais de 90 dias. E quando nós falamos que nós temos 16 milhões de trabalhadores, quer dizer, sem trabalho, há mais de 90 dias, há quase um ano, como é que essas pessoas estão se alimentando? Aí, realmente, pensar na aposentadoria numa situação dessa é difícil. Agora, a gente tem que pensar nisso quando, pessoal? Quando a gente é jovem, quando a gente está lá naquele ponto do ciclo de vida que a nossa renda está começando a crescer. Não é quando a nossa renda começa a cair, não é verdade? Que aí já não tem mais jeito, pessoal. A gente tem que começar lá de trás. Né? E aí nós podemos buscar, no Brasil, em termos de apoio ao sistema financeiro, né? Nós temos o Banco Central. O Banco Central é muito interessante. Vou pedir para você botar um pouquinho no Banco Central, no site, se você puder. De qualquer forma, está aqui bancocentraldobrasil.gov.br. Eu acho que isso aqui é um ponto de partida. Qualquer administrador tem que começar entendendo quem é o Banco Central. Né? O Banco Central tem um do lado, eu acho. Se abrir uma outra abinha, não fecha essa não, que a gente vai para o Tesouro. Abre aqui uma outra abinha. Se tu clicar aqui, eu acho que tu consegue. Não, é só botar bcb.gov.br. Aqui tem uma abinha, ó. Clica aqui. Opa. Deu? Bom, daqui a pouco a gente consegue. De qualquer maneira, pessoal, o que a gente ia falar no Banco Central, na CVM,
Os dois hoje vêm seguindo a orientação da OCDE e vêm criando programas de educação financeira. Né? Então, tanto no site do Banco Central, vocês vão encontrar uma parte aqui de educação financeira, que é importante. Na CVM também, eu tenho participado de vários eventos na CVM, no sentido de multiplicar, de estudar, de entender melhor de que maneira que a gente pode atuar, né? Sobre a educação brasileira. Conseguiu não, né? Tranquilo, tranquilo. Eu tinha deixado aberta aí no Chrome, não? Bom, o que tem no Banco Central que é interessante, pessoal? A gente estava falando que o governo ele está desequilibrado nas suas contas, que nem a gente, né? Quando a gente gasta mais do que o nosso salário, o que a gente faz? Vai no cheque especial? É isso? Vai por poucos dias, né, pessoal? Por poucos dias. O governo faz o quê? Ele emite títulos da dívida pública. Né? Ele emite títulos da dívida pública para poder cobrir essa defasagem. E hoje, o melhor investimento no país é emprestar para o governo, gente. O governo hoje está pagando uma taxa de 8,25% ao ano, enquanto nós temos uma inflação de 2,97%, menos de 3%. Então, uma taxa real que em nenhum lugar do mundo a gente vai encontrar. Então, como é que o nosso governo pode pagar, né, da receita que ele arrecada, um juros tão alto? E o que ele faz com essa dívida? Né? E o impacto disso no mercado financeiro? Porque se o governo, né, para pedir emprestado, ele paga 8%, uma empresa que tem mais risco vai pagar um pouco mais. Uma grande empresa, uma média empresa já vai pagar um pouquinho mais. Uma pequena empresa, se conseguir crédito, vai pagar mais ainda. E uma pessoa física, num cheque especial, nós temos uma taxa de 8% ao mês, né, pessoal? Essa taxa de 8% ao mês vai acumular quase 300% ao ano. Então, o impacto desse desequilíbrio do governo, ele vai em cascata, levando também a taxa de juros para o consumidor final. Para o consumidor, para as empresas. Então, é bom para quem tem dinheiro guardado. Agora, é péssimo para quem precisa pegar dinheiro emprestado. Então, hoje, né, a melhor oportunidade de investimento. Opa, chegamos no Banco Central, obrigada. Muito obrigada. Aqui, ó, Fórum de Cidadania Financeira. Então, nós, como administradores, vamos multiplicar, vamos acessar, vamos visitar, vocês podem se cadastrar. Se a gente descer um pouquinho mais, estou te pedindo muito aqui, mais um pouquinho. Nós temos aqui, mais um pouquinho. Aqui, Cidadania Financeira e tem Educação Financeira. Mais um pouquinho. Educação financeira. Né? Importante explorar o site, tem muita coisa importante, mas se a gente clicar em educação financeira, deixa eu trocar de lado aqui. Embaixo. Na realidade, né, todas as opções são interessantes, mas essa nos dá até a possibilidade de nos tornarmos multiplicadores. Então, façam o curso, eu fiz o curso. Você já parou para pensar? Tem vídeo, tem ferramenta, né? Estou endividado, o que eu faço? Sou professor, né? Quero me tornar um multiplicador, né? Vídeo para as crianças, cursos online, gratuito. Agora, ainda é muito tímido isso, porque a gente vê que pouca gente conhece, pouca gente tem acesso. Então, a gente tem feito um trabalho no sentido de multiplicar isso aqui, pessoal, blog, participem, divulguem nas aulas, né, indiquem para os alunos, nas empresas, indiquem para os funcionários, participem das palestras, que aí eu acho que esse envolvimento, essa multiplicação é que vai nos facilitar. Obrigada. Tu volta um pouquinho agora? Obrigada, por favor. Só voltar para a gente, lá em cima, aqui, ó. Aqui. Beleza. Aí vamos um pouquinho lá para cima. Né? Aqui a gente estava exatamente falando na taxa de juros, né? O Banco Central, um pouquinho mais para cima aqui, ele é responsável por assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, então tem um papel fundamental, exatamente que o salário que a gente está ganhando, a gente consegue consumir a mesma coisa, né? E um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, por isso é importante a gente acompanhar, tá aqui está a inflação, olha o nosso índice de inflação, expectativa até que aumente para o próximo ano, e aqui a taxa de juros que o governo paga para pegar dinheiro emprestado, que a gente chama taxa Selic, que é o sistema de liquidação e custódia de título público, né? 8,25. Se a gente olhar a inflação, pessoal, 2,46. Então, olha a diferença que eu tenho. Uma taxa real,
de quase 6%, ainda que eu desconte imposto de renda e tudo. Então, é um excelente investimento. Quando a gente fala em fundo de previdência, se oferece uma taxa dessa, e até uma taxa talvez menor, taxa real, garantindo a correção monetária. E aí, se a gente for em tesouro direto, estou te explorando, nós temos aqui ontem, inclusive aí pela grande mídia, foi divulgado, foi lançado, né? Acho que eu consigo. Foi lançado, né, um aplicativo, um simulador para você ver o seu perfil. Aqui, simulador do Tesouro Direto, oriente, compare, invista, né, tem vídeos, tem uma série de informações e vocês podem, né, se a gente clicar em títulos à venda, vocês podem comprar. Isso só precisa de uma corretora, de uma instituição financeira, para fazer essa transferência, que normalmente não é a nossa agência bancária. Na agência bancária a gente não vai fazer essa operação. E aí talvez o desafio do cidadão comum, né, que alguns nem vão ao banco, a gente tem uma população desbancarizada, que é outro grande problema, e os que vão ao banco, né, vão ali, falam com a gerente, mas tem outros produtos sendo oferecidos e acaba que o Tesouro Direto fica numa segunda linha. Então, se a gente olhar, nós temos aqui, pessoal, vocês podem aplicar a partir de R$30. R$30, já era para ter começar. Vem agora o início do mês, eu falo, não deixa para o fim do mês não, pessoal. Tem que ser no início do mês, quando recebe o salário, você guarda R$30, vai fazendo essa experiência, R$30. Se você gostar do resultado, você bota mais R$30 por semana. Agora tem um limite, tá? É só 1 milhão por mês, então vocês não fiquem muito tristes. Não vai dar. Mas aí a gente diversifica. Quando a gente já tem 1 milhão, já dá para diversificar em outros investimentos. Isso aqui é garantido por quem? Pelo governo. Ora, se a gente mora aqui, paga os nossos impostos aqui, tem nossa casa aqui, tem nossa família aqui, é porque de uma certa maneira a gente acredita nesse governo. E que fomos nós que escolhemos, ainda que alguns possam dizer que não são responsáveis, mas a gente tem uma responsabilidade. Vamos usar aí a rede social para a gente poder escolher melhor os nossos administradores. Olha a importância de administrar um país como o nosso. E a gente brinca, não é para principiante não, pessoal. Tem que ser muito bem qualificado para trabalhar nesse país. Para a gente não deixar o dinheiro, né, fluir aí pelo ralo, que a gente use toda essa riqueza, toda essa oportunidade, todo esse sol para gerar energia, para gerar negócio, para gerar turismo. Olha o potencial que a gente tem. Então, se vocês quiserem, enquanto não tem ideia de montar uma empresa, o que vocês podem fazer? Vocês podem guardar no Tesouro. A gente tem 3 aplicações, né? 3 características. Que garante a inflação. Então, se ganha uma taxa real aqui, ó, de 5%. Ah, Hilda, mas é 2045, isso é muito longo prazo. Tem 2035, 2024. Mas vocês não vão se aposentar daqui a 30 anos? Isso aí está razoável. Ah, mas se eu quiser montar uma empresa antes disso e pegar esse dinheiro? Todo dia o governo vai ao mercado e recompra esses títulos e devolve o dinheiro para vocês. É claro que se a gente quiser antecipar, a rentabilidade pode não ser a mesma. Então, por isso que é importante a gente se programar. A gente ter uma ideia para trabalhar no longo prazo. É muito simples, pessoal. Qualquer pessoa, né, alfabetizado e que saiba mexer no computador, eu vejo que todo mundo mexe no celular, pelo celular vocês conseguem fazer essa aplicação. Né? O gerente, provavelmente, no banco, eles vão oferecer para vocês um fundo de investimento. O fundo de investimento, o que é? Você contrata um intermediário para escolher os títulos para você. Será que a gente, como administrador, não sabe fazer isso, pessoal? Né? É isso que a gente precisa aprender. E quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai ficar. Não é certo? Não é que não precise do serviço do banco. O banco é importante, tem seu papel, mas tem coisas que se a gente puder fazer sozinho, talvez seja melhor. Ok? Então, esses são os papéis interessantes. Depois a gente tem papéis, que são pré-fixados e aí te garante uma taxa de 9,70%, 9,50%, 8%. É muito boa essa taxa, pessoal. Com uma inflação de 2%. Qual é o problema? Se a inflação subir para 8%, aí perdeu. Então é isso que a gente precisa entender. O que vai acontecer lá na frente? Como que eu vou me preparar lá para frente? O que eu faço? Eu posso escolher um pouco desse, um pouco desse, um pouco desse. Se eu só tenho 30, no primeiro mês eu invisto nesse, depois invisto nesse, depois invisto nesse, e aí eu vou acompanhando a rentabilidade de cada um desses títulos, que tem aqui, ó, se você quiser rentabilidade dos títulos, na hora de vender você escolhe qual é que está melhor, na hora de comprar, entenda cada título, vídeo, calcule sua rentabilidade, né? E as empresas, orientador financeiro, né? Conheça as instituições habilitadas, está tudo aqui, gente, na palma da mão.
a gente garantir o nosso futuro, né? Então, voltando aqui, só para o Banco Central um pouquinho, né? O que a gente quer destacar, aproveitar que estamos no site aqui. Então, se vocês têm dinheiro para guardar, vocês podem guardar e ganhar 8% ao ano. Se vocês quiserem pegar dinheiro emprestado, vou pedir, será que aqui você clica nesse ver as taxas? Aqui, ver as taxas. Se você não tem dinheiro e tem uma boa ideia na cabeça e quiser pegar dinheiro emprestado no banco, será que o banco te empresta para uma empresa que não existe, para uma ideia? Não vai emprestar. Não vai emprestar. Nós vamos ter que buscar outros caminhos, né, de outros, né, investidores anjos, startups, FINEPs, né? E se a gente for montar, né, comprou lá a máquina e faltou a matéria-prima. Então, vai aqui no cheque especial, só um pouquinho para a gente ver. Errei a conta lá na padaria, faltou farinha. Errei a conta na minha cafeteria, faltou o pó de café. Se eu pegar o café e comprar no cheque especial, olha que beleza, pessoal. O que vocês acham? Eu não vou nem comentar nome de banco, pessoal. É autoexplicativo. Dá para entender isso aqui, 500% ao ano. Aonde que a gente tem isso no mundo? Qual é o negócio que rende 500% ao ano? Se eu vou pagar uma taxa de juros de 500% ao ano, o meu negócio tem que render quanto? 500, no mínimo 500, né? Ideal que seja 600. É possível isso? É possível a gente ter isso aqui, pessoal? Ah, tudo bem, eu não vou financiar o meu negócio com cheque especial. Mas as pessoas hoje estão se financiando seu consumo, seu dia a dia com cheque especial, pagando seu aluguel, pagando plano de saúde com cheque especial. Se a gente for para a empresa, será que a gente consegue lá um pouquinho? Se a gente for aqui, volta aqui em cima. Aqui é isso. A gente pode pegar a taxa de empresa também, pessoal. Vamos pegar aqui um capital de giro para a empresa. Olha o que nós temos de taxa. 50%, 60%, 70% ao ano. Ora, se eu estou pagando um juros de 70%, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que ter um lucro de 70%. Qual é o negócio que tem um lucro de 70%? Não responda. Tem que ser legal, hein? Obrigada. Podemos voltar. Então, vocês estão vendo como a gente pode explorar, pessoal? A CVM é a mesma coisa, tá? A CVM tem todo um papel importante também sobre isso. Tem várias instituições que têm cursos gratuitos. Na Fundação também, a gente tem vários cursos gratuitos online, matemática financeira, fazendo investimento, né? Acessem o site, né? Aos pouquinhos a gente vai voltar. Vamos voltar para os nossos slides. Ó, Fórum de Cidadania Financeira, fica o convite para todos aqui, para a gente multiplicar, eu acho que é importante. Tá? Então, nós temos a CVM, que é responsável pelos papéis das empresas. Então, em vez de eu montar uma empresa, eu posso ser sócio de uma empresa. Posso ser sócio de um banco, olha que legal. Posso ser sócio da Ambev, posso ser sócio, né, da Gerdau, da WEG, da Embraer, tantas empresas que a gente tem, empresas nacionais, que estão aqui, elas têm o capital delas aberto. Isso é uma possibilidade muito interessante. Porque aí eu vou ganhar a rentabilidade de uma empresa também. Então, a gente sai do renda fixa, que eu sei quanto eu vou ganhar de juros, para o renda variável. E que vai depender do resultado dessas empresas. E o papel da CVM é fazer o quê, pessoal? Garantir que as informações das empresas são verdadeiras, que as pessoas estão trabalhando com honestidade nesse mercado. É um papel muito... É o xerife do mercado de capitais. É um papel muito importante e ele trabalha também, pessoal, com a divulgação da educação financeira, com material de educação financeira muito legal. Nós temos aí a parte de previdência, que aí a Sônia vai falar, né, que são os órgãos reguladores, o Ministério da Previdência, para quem tem fundo de pensão fechado. Isso, né, foi uma coisa que não nos surpreendeu para quem já está há muitos anos no mercado, mas surpreendeu a muitos funcionários das grandes empresas estatais, né, que saiu na mídia semana passada, fundo de pensão da Petrobras, fundo de pensão do Correio, que os recursos que estavam sendo guardados para a aposentadoria daqueles funcionários foram mal aplicados. Né? Já está na mídia aí por que foram mal aplicados, aonde foram, e o que está acontecendo? Os funcionários hoje vão ter que contribuir mais por conta da má gestão. Olha aí, pessoal, de novo, a administração, da má gestão do recurso. Eles vão ter que pagar. E aí vão ter menos salário, vão ter como guardar menos, e quando chegar lá na frente, a gente também não sabe se vai ter menos. Então, é importante que a gente tenha segurança de investir a longo prazo, que a gente tenha regulação, que a gente tenha fiscalização para a gente investir a longo prazo. E esse papel daqui do Ministério, nos fundos de previdência fechado,
E é aqui a SUSEP nos fundos abertos que os bancos oferecem para a gente. Aonde que os bancos aplicam, como é que são essas regras, a Sônia vai mostrar para vocês também, é uma alternativa de você delegar para a seguradora, para o banco, montar a tua previdência, escolher os papéis e os títulos para a tua previdência. Eu acho que, na realidade, a gente tem que olhar todas as oportunidades, estudar todas. Eu sempre digo, o pessoal me pergunta, onde é que você vai investir? Qual é a dica de investimento? E a dica de investimento, como eu já falei no início, é a educação. A informação é conhecimento, que é isso que vai te garantir, né, a tua sustentabilidade. E aí a gente vai resgatar a nossa moeda, né, de julho de 94 até hoje, pessoal. Olha quanto que a gente já perdeu em termos de valor. Ela continua igual, verdinha, bonitinha, né? Mas o poder de compra, antes a gente podia comprar, valia 100. Então podia comprar uma cadeira de R$100. Hoje vai comprar o pé da cadeira, né, pessoal? Um pé da cadeira, vai ter que ser equilibrista. Isso é um problema para a gente, historicamente. Isso é até pouco, comparado com a década de 80. Nós já tivemos inflação de 2000%. Rendimento, né, as pessoas ganhavam, no overnight, ganhavam 2% ao dia. Ao dia. E se acostumaram que iam ficar ganhando só no overnight, não ganhando na produção. Então, hoje, a gente já tem uma estabilidade maior, a inflação é muito importante que ela esteja domada, né, equilibrada, para que a gente possa crescer. Tá? E aí nós vamos olhar as contas do governo. O que está acontecendo? Nós temos uma arrecadação, despesas e saldos previdenciários em percentual do PIB. Como o nosso PIB está caindo, né, pessoal? Olha o que acontece com as despesas em percentual do PIB, da Previdência. Vocês acham que vai dar certo? Nós vimos com aquele tamanho de aposentados, imagina lá para frente. Né? E a arrecadação está acontecendo o quê? Olha o gap, a diferença. Né? Então, os gastos com a aposentadoria, o que estão acontecendo? Crescendo. Crescendo. Mas a população está crescendo mais do que proporcionalmente. Como é que nós vamos chegar lá na frente? Então, o que nós precisamos? Atenção, né? Os planos de previdência são uma oportunidade, vem crescendo, tá certo? A reforma, né, vem facilitando, a reforma da previdência vai levando também as pessoas a buscarem aí outras alternativas, eu acho que isso é uma das alternativas, tá? Mas nós precisamos ter outras alternativas. O quê? Você pode ter um imóvel, tá? E depende, hoje se você tem um imóvel, mas se você não tem dinheiro para pagar o IPTU e o condomínio, também é ruim. Tem gente que está alugando o imóvel só para poder pagar isso. Não está dando para manter. Foi aquela coisa que a gente estava falando. Você vai fazer um investimento para 30 anos. Você tem que olhar, você vai usar isso. Para que precisa comprar, né, uma casa na praia, uma casa na montanha, um apartamento de 4 quartos, né? É muita coisa. Depois você vai precisar, depois você vai ficar velhinha sozinha, né? O velhinho sozinho, menos gente tem de casa. Será que você precisa fazer tanto investimento? Então, realmente, pessoal, a gente precisa, né? Você pode ter veículo. Quando a gente compra o veículo, quando a gente vende, já não vale mais nada. Será que a gente precisa de carro? Né? Será que a gente precisa de bens duráveis? O que a gente consegue vender quando a gente está na crise? Pega as bolsas lá, não tem a OLX agora, né? Como é que é? Desapega, né? Desapega, comprou uma bolsa nova. É uma maneira de gerar renda. E até tem falado muito sobre isso o celular. Vocês sabem que no celular tem ouro? E a gente joga o celular fora. Então, de repente, se a gente fizesse um grande projeto, né, de reciclagem, olha a oportunidade que a gente podia ter, né, do lixo transformar em luxo. Não precisava muito investimento, era só educação. Vamos reciclar a garrafa PET, vamos reciclar o papel, até porque isso a gente reduz o investimento do governo no tratamento do lixo. Imaginou se a nossa Baía de Guanabara fosse toda navegável, se a gente pudesse mergulhar, olha que espetáculo. Então, a gente tem que ter uma preocupação aí com a reciclagem, acho que isso é muito importante. Né? Os indicadores, né, pessoal? Se a casa própria for considerada, 61% tem poupança zero, 47% não tem dinheiro, enfim. São 3 fatores importantes porque tem limitado o crescimento do país. Como a gente falou, se as pessoas têm dinheiro guardado, elas vão buscar aplicar em algum lugar. Aplicar em quê? Pode ser emprestar para o governo, pode ser emprestar para o banco, que é um CDB, e pode ser emprestar para uma empresa, crescer, lançar mais produto, produzir mais mercadoria, abrir um novo ponto comercial, construir uma ferrovia. Não é interessante andar de trem, pessoal? A gente não precisa de trem aqui no país, não precisa de energia, né? Construir uma hidrelétrica, uma eólica, falando em energias renováveis. Então a gente pode pegar o nosso dinheirinho, emprestar para uma empresa
né? Ou se tornar sócio dessa empresa, a empresa vai fazer esse investimento, o que ela vai fazer depois, pessoal? Vai dividir o lucro com todos os acionistas. Ou vai continuar reinvestindo o lucro, vai falar, não quero mais participar dessa empresa. Mas se essa empresa estiver lucrativa, o que vai acontecer? Eu vou aumentar meu patrimônio. Então a gente tem que buscar outras alternativas, porque isso acaba limitando os investimentos. Tá certo? E também produtividade, novas tecnologias. Como é que eu vou incorporar novas máquinas? Outro dia eu estava conversando com um fazendeiro e ele falou assim, demiti meu capataz, comprei um drone. Só que não é só comprar um drone, né, pessoal? Nós temos que comprar um drone, tem que ter um software, tem que ter um operador de máquina, tem que ter uma pessoa, o operador do drone. Então nós estamos criando novas profissões, novas funções. E é isso que nós temos que estar preparados. Nós vamos sair, realmente, um trabalho de você ficar andando, né, no meio da fazenda, às vezes a pé, ou enfim, a cavalo, no sol quente, não é um bom trabalho, concorda? Agora, você ficar sentado numa salinha com ar-condicionado, mapeando toda a tua, né, todo o teu mapa aí, né, toda a tua plantação, rapidamente, né, isso é muito tranquilo. Eu estou me animando aqui, pessoal, já estou vendo que eu já estou na minha área. Desarranjos macroeconômicos, é exatamente isso que a gente está comentando. Quando o governo não está equilibrado nas suas contas, pessoal, conta básica, que todo mundo deveria fazer, receita e despesa. O governo devia viver dentro do quê, pessoal? Do equilíbrio. Né? Tudo bem, para ele é muito fácil aumentar a receita, né, pessoal? Aumenta imposto. Mas o que seria melhor para a população, para o país? Diminuir a despesa. A empresa, ela gera receita e despesa, tem que viver equilibrada, senão a empresa fecha. A gente, receita e despesa, tem que viver equilibrado. Então é só essa conta que a gente tem que fazer e trabalhar para a gente ter cada vez mais o quê? Receita e menos despesa, mais lucro. E aí reinvestir o lucro exatamente em novas tecnologias. Né? O desempenho da economia mundial, nós estamos vendo, né, com grandes transformações mundiais, grandes instabilidades econômicas e as mudanças demográficas também. Então, nós precisamos olhar essa dinâmica, né? E se a gente considerar um crescimento populacional aí de 0,7%, né, o Brasil ainda vai levar aí 66 anos para... Não vou botar esse indicador não, pessoal, muito triste. Nós vamos fazer diferente, não vamos, Tô? Nós vamos botar esses administradores aí para pensar de uma maneira para melhorar nossa renda muito mais rápido. É isso que a gente precisa. Né? A poupança ela é importante, que ela vai exatamente, né, afetar a perspectiva dos indivíduos, das famílias, né, o seu padrão de consumo. É isso que a gente tem que ter em mente. E tem que aprender isso desde o ensino básico, desde o ensino fundamental. A gente vem trabalhando no sentido de produzir mais material, né, publicações, enfim. Né, 1 milhão de jovens vão ingressar no mercado de trabalho da Índia a cada mês nos próximos 20 anos. É muita gente, né? 90% da população jovem vive em países em desenvolvimento. Olha o papel que nós temos aí de trazer uma oportunidade, trazer uma esperança, trazer um caminho, trazer conhecimento para que esses jovens possam ter autonomia. Essa é a ideia, não é dizer faça isso ou faça aquilo. Olha, o cenário é esse, a situação é essa, a engrenagem funciona assim. Como que a gente pode fazer, né, como você pode fazer como cidadão para mudar a sua vida, para melhorar a sua vida, de uma forma justa, equilibrada, né? Esse é o nosso objetivo. E aí a gente traz a preocupação exatamente disso, dos robôs. O que está acontecendo? Esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, quem é que está entrando junto com eles no mercado de trabalho, pessoal? Robôs. Tudo bem, o robô vem para fazer o quê? O trabalho pesado, o trabalho desafiador. Né? Aqui tem até um vídeo muito legal que eu vi essa semana, em Pisa, na Itália. Depois vocês coloquem no YouTube. Um maestro robô, né, regendo uma orquestra, com um cantor de ópera, Botticelli, muito lindo, em Pisa, na Itália, e foi brilhante. Então, antes a gente falava, não, o robô vai fazer o trabalho pesado, o trabalho sem graça, mas reger uma orquestra a gente já começa a ficar preocupado, né, pessoal? A gente já começa a ficar preocupado. Então, não somente os empregos das fábricas estão ameaçados pela inteligência artificial. Ontem também um brasileiro ganhou uma competição internacional sobre robô para investimento na Bolsa de Valores. Então, nós temos potencial, né, gente? Os nossos rapazes, nossas meninas jovens têm aí um potencial pela frente, agora eles precisam de educação.
para melhorar isso. Então se fala aí, né, que tem alguma... Isso aqui é pesquisa, né? Até deixei aqui, ó, a notícia do robô rege orquestra em concerto na Itália, em Pisa. Vale a pena, né, para a gente tangibilizar o que vai acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. É muito rápido, né? A venda de robô aumentou em vários países, né, inclusive no Brasil. E a gente tem vários exemplos. Tem drone entregando pizza, tem carro sem motorista entregando comida, robô no hotel. Isso está posto. Supermercado que não tem mais caixa, que não tem mais estoquista. A Amazon, né, mexe no seu centro de distribuição só com robô. Para onde vamos? E com a inteligência artificial, o que vai acontecer? O que a gente está vendo aí com o desenvolvimento da inteligência artificial? Vai superar a gente aí também. A gente precisa saber como que a gente vai usar essa tecnologia. E como a gente vai dominar essa tecnologia? Essa é a nossa questão. Quanto que a gente produz de robô, de software, de hardware hoje no Brasil? O que a gente precisaria fazer para dominar e poder trazer os benefícios de usar essa tecnologia no nosso dia a dia, de melhorar o lucro das empresas, melhorar a nossa qualidade de vida, monitorar. No Japão, que tem muito velhinho, eles botam lá um robô, fica morando com a velhinha o robô, ele tira a pressão arterial, avisa quando tem a hora que tomar remédio, o que está acontecendo, avisa a família quando aconteceu alguma coisa. Olha quantas coisas positivas. Né? O médico, ajuda o médico, faz uma cirurgia à distância. Então, é um potencial interessante. Né? Os investimentos vão aumentar a inteligência artificial. Isso aqui vem ligado a startups de inteligência artificial no mundo e no Brasil. A gente tem começado, os brasileiros têm se destacado aí em games, em várias áreas. Eu acho que a gente precisa dar mais educação para os jovens, para que eles tenham essa possibilidade, essa oportunidade de mostrar todo o nosso potencial, nossa capacitação de gerar resultado. Agora, para tudo isso precisa de recurso, ou no mínimo administrar bem o recurso. Eu acho que essa que é a nossa ideia. E para administrar bem o recurso, o que a gente precisa? A gente vai olhar o retorno, a nossa meta, né, que é os juros, vai olhar a liquidez. O que é liquidez? Um imóvel demora mais se a gente quiser vender. Um título público, eu tenho liquidez imediata. Então, a gente tem que fazer a combinação desse tripé. E o risco? Qual é o risco? Depende de onde a gente vai comprar esse imóvel. Tem várias regiões aí na Copa do Mundo, a gente viu que vários imóveis foram feitos e que depois não foram utilizados, não conseguem ser vendidos. Tem hotéis que foram transformados em hospitais. Faltou o quê? Tem o Maracanã, que é o nosso grande investimento aí, né, que está dando prejuízo. Como é que pode? Então, aonde que a gente vai? Essas decisões são decisões, vocês estão vendo, que a gente fala de governo, fala de empresa e fala de pessoas. Né? É equilibrar, né, receita e despesa. E aí, turma, vocês têm infinitos aplicativos, planilhas que ajudam vocês a fazer gratuito. A gente tá botando muito isso, essa nossa ideia de disponibilizar cada vez mais informação gratuita para que todo mundo possa, né, acessar. Então, tem um monte de aplicativos para vocês controlarem as coisas. Isso tem que ser jovem, adolescente. Ganhou a primeira mesada, ganhou o primeiro dinheiro, começou a trabalhar, pessoal, já começa a controlar. E já sabe quanto vai... Não tem mágica. É você abrir mão do consumo presente para consumir no futuro. E quanto mais você puder administrar bem esse recurso, melhor para você. Melhor você vai viver no futuro. Então, vamos pensar essas maneiras, né? O que vocês podem fazer? Usem calculadora financeira, computador, leiam bons jornais, internet, interajam, né? Eu vou deixar depois que a Sônia falar, porque eu já tomei um tempo enorme de perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente vai deixar aberto, né? A gente pode deixar aqui o nosso contato também, né, para vocês mandarem e-mail. Eu acho que é um desafio. A gente vê que o interesse é tão grande que, aos poucos, até vários vídeos falam sobre mercado financeiro, sobre quebras de mercado financeiro. Então, é uma maneira da gente ir aprendendo um pouco. Né? Nas minhas aulas, eu sempre indico filmes, né, Wall Street. Esse aqui é muito legal, Os Intocáveis, é um cara milionário, tetraplégico. Não dá para vocês imaginarem que história linda, uma história emocionante. Nem sempre a gente acha que o dinheiro resolve tudo. Então a gente precisa de saúde, né? Eu falo, tem um tripé. É o capital físico, é o capital intelectual e o capital financeiro. E essas coisas têm que andar em conjunto, né? Para que a gente tenha um bom resultado. Aqui mais filmes, né? Até filmes brasileiros, até Que a Sorte Nos Separe, né? O Lobo de Wall Street, e que contam algumas coisas que já aconteceram, né? Outras aí que vão acontecer, Netflix, onde vocês forem aí. Eu deixo também um monte de links também, ó, Cidadania, foi o que a gente foi passando mais ou menos, né? A CVM, Banco Central, acessem isso.
busquem. E a gente, né, desenvolveu, eu, né, e o meu marido, Moisés também, que é também ex-bancário, a gente brinca, né, que a gente foi bancário aí por várias décadas, ele é economista, bancário, professor também, coordenador lá na GV, e a gente está agora, né, numa fase de querer trazer um pouco dessa nosso conhecimento, e aí a gente lançou a Bolsa no Bolso, eu trouxe eu vou sortear para a plateia depois aqui no final. Nós estamos lançando agora a 2ª edição ampliada, que foi um dos livros da editora FGV que mais vende, isso é muito legal, que a gente buscou uma linguagem bem simples, bem direta, bem objetiva. O pessoal fala, bolsa é jogo. Não é jogo. Se você conhece as regras, né, não é jogo, é você investir na produção. E o que é melhor para o país? A gente emprestar dinheiro para o governo, gastar bem como ele gasta, né, turma? Ou emprestar para uma empresa, ou ser sócio de uma empresa. Vocês não gostariam de ser sócios, né, do Lehman, que é o nosso grande modelo de empresário aí, que a gente pode chamar? Então, vai ficar a dica aí, né? Aí, seu curso de análise de finanças, enfim, pessoal, mãos à obra, né? Vamos trabalhar, né? E eu vou deixar a Sônia falar aqui, que eu acabei, e muito do que a gente está trazendo foi o que a gente vem discutindo, a gente está um mês debatendo sobre isso, né? Como é que a gente vai trabalhar, mas agradeço a todos, e aí no final, se vocês quiserem perguntar, né? Tá joia? Obrigada, Inga. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Dando continuidade, depois dessa aula maravilhosa, né? Dessas dicas importantes, o objetivo é complementar um pouquinho, falando sobre... Tá aqui, só. Bom, o principal, por que contratar um plano de previdência complementar? Com base em tudo até que foi passado, né, a principal razão é a suspensão das atividades produtivas do ser humano. E com a expectativa de vida da maneira como vem crescente, é importante, no momento de escolher um plano, que é um momento que todos nós vamos chegar, né, encontrar, antes de tudo, de todas as informações, de todas as bases, aquela nossa realidade. Passando um pouquinho como seguros e previdências podem auxiliar a proteção financeira. Eu hoje, no dia a dia, tenho trabalhado na parte prática de consultoria, quando as pessoas buscam esse auxílio. Hoje, quando a gente pensa em planejamento futuro, é importante pensar quem é o nosso maior ativo financeiro. Se você faz essa pergunta hoje, Fernanda, qual o seu maior ativo financeiro? O que vem primeiro na sua cabeça? É a nossa capacidade de gerar renda, né? Então, a nossa capacidade de gerar renda, ela nos coloca numa situação de, primeiro, a importância da educação financeira toda que já foi passada. Segundo, a questão de, dentro desse planejamento, você conjugar investimentos ao longo da vida com aquilo que você planeja, com aquilo que você quer alcançar. E, dentro dessas variáveis, qual seria o primeiro momento na hora de pensar nesse planejamento? Seria encontrar um bom profissional, um profissional capacitado, que conheça essas variáveis importantes, tá? Para que você faça a melhor escolha. Nesse momento de escolha, quando você começa a sua vida produtiva e que faz o seu planejamento, os seus objetivos de patrimônio, de carreira, de sonhos, tudo precisa estar interligado. Não só a parte profissional, como a parte pessoal. Tá? Nesse aspecto de proteção, a Hilda mencionou a questão da preocupação das empresas. As empresas, elas hoje, além da formatação de investimento, ela procura
agregar seguros para essa proteção, justamente para que não seja necessário abrir mão dos seus investimentos num momento de prejuízo. Isso é repassado para a seguradora, né? No caso pessoal, quando você faz um planejamento, que você começa a adquirir seus bens e que você se preocupa em proteger o seu patrimônio, você inclui o seguro da sua casa, você inclui seguro do patrimônio e, normalmente, vai ficando, por último, o seguro da sua vida, que é aonde você tem realmente a força de trabalho, a sua capacitação, aonde você faz a sua formação de renda, né? Então, nesse aspecto, é importante conjugar não só o planejamento financeiro de aposentadoria, como também o planejamento de preservar a sua geração de renda, a sua forma de aumentar a liquidez. Então, o que nós buscamos? Todo mundo busca o equilíbrio financeiro, tá? Então, nessa busca de equilíbrio, como você pode conjugar, de fato, os investimentos e não só os investimentos, como essa geração de renda. Tá? Onde está o... Deixa eu passar aqui. Voltando à questão da previdência, né? Um dos fatores positivos na previdência privada. Hoje, quando a gente busca fazer esse plano de previdência, tem uma série de incentivos. O próprio governo já incentiva, e a questão do imposto de renda, existe uma tabela progressiva e decrescente. A decrescente ela só é disponibilizada num plano de previdência, onde você pode ter um incentivo maior de longo prazo e ter uma alíquota diferenciada. Vocês conhecem sobre essa tributação? Já utiliza? Bom, pessoas mais bem seguradas são as com melhores condições financeiras. Isso é apenas coincidência? Isso é um dado interessante que vai complementar. No primeiro semestre de 2017, somente na Bradesco Seguro devolveu 29 milhões sobre formas de indenizações e benefícios. Então, esse valor só não foi prejuízo das pessoas e empresas pelo fato de elas terem tido seguros. Então, isso é um dado importante, porque muitas pessoas, no momento de contratação, ou até mesmo empresas, né, se não tem essa conscientização, acaba tendo problemas muito sérios. Então, essa pesquisa ela mostra o quanto realmente diminuiu o prejuízo e a dificuldade de muitas famílias e muitas empresas. Tá? Pessoas e empresas que têm seguros podem realizar investimentos com mais tranquilidade, pois a responsabilidade sobre indenizações é transferida para a seguradora. Uma importância, quando a gente programa uma aposentadoria, aí pensa assim, por que eu já construí imóveis, já tenho um portfólio de investimentos, eu tenho uma renda, algumas pessoas têm uma determinada renda já programada, mas a gente sabe que o máximo que hoje o indivíduo pode ter de renda de aposentadoria do INSS é em torno de 5 mil, e para chegar a esse teto máximo, né, é difícil. Então, é importante ter essa conscientização. Um dos incentivos na Previdência também, que ao longo da vida você pode conjugar, como a Hilda mencionou, aquele ciclo da vida, em determinados momentos, você pode fazer um fundo. Hoje a Previdência ela te dá a opção de fundos de renda fixa, fundos de renda moderado, arrojado, moderado, em torno de 25% a 35% desse capital investido em fundo de ações.
e o arrojado até 49% em fundo de ações, ele permite realmente você conjugar durante um período do ciclo de vida, numa aplicação mais arrojada, e depois você vai modificando. Nesse aspecto, é importante você ter um consultor ao longo desse período que possa te orientar, né, nesse planejamento. Tá? Eu acho importante, por exemplo, eu não sei, é Carla? Você que é a Carla? Até para dar uma movimentada e até melhorar um pouco a pressão do que me aconteceu nesse início aqui da fala. Eu não conheço a Carla pessoalmente, estou conhecendo hoje, né? Vou até mencionar, porque o assunto que leva é questão de previdência. A Carla ela tem uma corretora que já há muitos anos fechou o seguro dela, a Previdência, não é isso, Carla? E eu acho importante até esse relato, 2000. Desde 2000 ela fez a Previdência. E ela, por indicação, chegou a mim para pedir até uma ajuda, uma consultoria, uma orientação. Então, tamanha a importância do nosso destino, da nossa vida. Então, a gente não pode assim tomar uma decisão de investimento, de mudança de plano, sem ter realmente uma base e uma boa orientação, porque senão a gente acaba, às vezes, tomando uma atitude que não é a mais adequada. Né? Você gostaria de relatar um pouquinho do que foi? Porque eu acho que é interessante, porque todos nós temos as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades e o objetivo maior. Ela precisa realizar a... Tem algum outro microfone que pudesse passar ali para... Quer vir até a frente aqui? Por quê? Por que até isso aí está entrando no contexto, mas é importante para quem está nos ouvindo? Tudo bem? Pode se apresentar e relatar um pouquinho? Meu nome é Carla Rocha, eu sou psicóloga, sou de RH, né? No momento estou aí com outros projetos. Enfim, há 20 anos atrás, meu pai tinha falecido e eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia e assumi o RH e a administração de pessoal, não sabia nada de administração de pessoal, né? Porque era uma empresa terceirizada. E aí eu fui lidar com benefícios, plano, foi quando eu conheci a Sônia. Não, você está me conhecendo a Sônia, hoje. A Lana. Ah, tá. E aí, né, fazia contato, corretora, ela me ajudava com um plano, né, que é bem complicado essa questão de gestão de benefícios dentro de uma empresa, né? E aí eu era bem estudiosa e tudo ela me explicava, né? Na verdade, eu enchi o saco dela. Aí acabou que eu comprei um plano de previdência, não num banco, numa instituição, porque eu tinha o seguinte problema: eu tinha o meu salário, eu, na época, não casada, não tenho filhos, e eu recebi uma previdência privada do meu pai, de autogestão. Então, eu disse assim, vou botar tudo na poupança. Eu falei isso para ela, ela falou, não faça isso, não sei, né? Porque eu não conhecia. E aí eu devo muito a ela, porque ela me orientou. Então, eu tinha que abater do imposto de renda, não entendia nada de imposto de renda, porque era meu pai que fazia. Eu vou resumir aqui Resumindo, rapidinho. eu resumo. Porque a gente e aí eu comprei esse plano. Durante ao longo desses anos todos, você paga, né, um boleto e ele vai aumentando. Quando chegou esse ano, a instituição entrou em contato, querendo saber se eu gostaria de mudar de plano, né? Porque tinha uma correção do IGPM que está baixa, né, em função da inflação. Isso, a dúvida da Carla era especificamente isso. Ela está num momento crucial, ela precisava decidir se ela resgatava, se ela dava continuidade, e era uma coisa assim, é um plano que não existe mais, porque tem é um tradicional, e tem uma tábua atuarial antiga, então é uma situação importante, porque no fator de renda, a expectativa de vida daquela tábua é menor, então ela teria... eu hoje estou com 51 facilidades. anos, então essa era a questão. E se eu ia resgatar, foi o que ela me orientou, né? Tipo assim, você vai querer isso para renda ou para investimento, quando chegar ao final, 20 anos,
ou você vai querer ter a renda vitalícia, né? Foi o que a gente conversou. E aí nós conversamos para ela saber quem eu era, qual era, né, a minha expectativa, qual era o meu objetivo quando eu fiz o plano, se eu ia ter INSS. Isso. Com base em todas as informações levantadas, eu pude dar essa orientação e a Carla. Tanto é que ela falou, eu gostaria de ir ao evento. Isso, porque eu falei assim, eu gostaria de entender melhor e tal, porque essas coisas, quando começam a falar com você, você até grava, depois você esquece, né? E aí foi isso, eu optei por não migrar para o plano. Porque ela vai deixar a renda de aposentadoria. Ou seja, como o principal da vida dela era ter essa renda, quer dizer, era um planejamento, ela fez lá atrás, variáveis aconteceram, uma série de situações quase fizeram ela mudar de ideia e por pouco quase ela resgata, porque ela iria fazer isso. Então, ela teve uma mudança de aspecto de vida, de decisão por conta dessa orientação. E aí a gente... Você não tem... Você quer que eu fale das duas simulações? Não, porque nós estamos em tempo. Era o importante assim, mostrar como você deve buscar no mercado um profissional para te dar uma orientação nesse momento. Né? É porque é muito complexo. Quando ela começou a conversar comigo, eu falei assim, gente, é mesmo, é tanta coisa. Você não tem, mesmo você tendo acesso e tal, você não tem condições, porque é uma projeção. Então, você tem que trabalhar com vários cenários, né? Obrigada, Sônia. Tá? Bom, e com base nessa busca profissional, nessa orientação, o que é importante nessa formação de busca de equilíbrio, né? Então, hoje, se nós somos o nosso maior ativo financeiro, não podemos deixar de buscar alternativas e agregar realmente não só investimentos, mas um fundo de previdência. Hoje, como a Hilda até mencionou, com a idade, um plano de saúde fica caríssimo. Então, você também pode, hoje, se você não tem um capital grande para fazer investimentos bancários, com taxas melhores, ou investir em bolsa por não ter expertise, você pode conjugar com alguns investimentos em fundos de previdência também, com objetivos diferentes. Tá? Então, você pode fazer um plano, por exemplo, se você precisa de deduzir imposto de renda, você faz um PGBL com um viés de ter essa dedução, de projetar e programar uma aposentadoria, mas você também pode fazer um outro plano de previdência com um viés de formar uma reserva para você administrar lá na frente para complementação de renda esporádica, e isso não vai impactar, então, ou seja, você pode ter vários planos com objetivos diferentes. O importante é a acumulação de reserva. Tá? Então, nessa questão de educação financeira, em que ao longo da vida você precisa desenvolver dentro do teu perfil e da melhor maneira, é acoplar proteção financeira sempre. Porque se você tem hoje um plano de previdência, um seguro de vida, um seguro que proteja a tua renda, né? Até pela própria dinâmica de mercado, a grande parte hoje é profissional liberal, é autônomo, é empreendedor. Você tem uma empresa em que você tem que minimizar os riscos e buscar esse ponto de equilíbrio realmente na hora de investir. No plano de previdência também você pode formatar com o objetivo de, daquele recurso acumulado ao longo do tempo, estabelecido até por um respaldo de um plano de saúde, né, que cada vez está mais difícil. Hoje, para ter ideia, uma pessoa na faixa, porque é dividido por faixa, se você está entre 54 e 58, que é o anterior ao pulo, né, quando você muda de faixa para 59, você não consegue fazer um plano de saúde com menos de R$ 1.500, R$ 1.800. Não estou falando plano top, não, estou falando um intermediário. Né? Então, é uma questão realmente complicada.
Então, não tem outro caminho a não ser essa questão de realmente ter uma educação financeira, trabalhar esse ciclo de vida com acumulação, com projeção, guardando sempre uma parte, diversificando os investimentos e agregando sempre essa proteção financeira, tanto do seu trabalho, por exemplo, para profissional liberal, tem uma série de seguros que protege a renda, que protege erro no exercício da profissão. Tá? Então, são informações importantes que, normalmente, o dia a dia corrido, as pessoas não buscam, mas eles existem e são muito importantes. Né? Hoje, o índice de doenças aumentou muito, são muitas pessoas doentes, e que acomete a todos nós, é um risco que existe. Então, hoje o seguro de vida tem a cláusula adicional de doenças graves, que, em termos de custo, é pequeno, mas é muito importante para trazer esse retorno e essa tranquilidade. Né? Então, o objetivo maior desse nosso encontro e dessa minha participação seria complementar nos aspectos da educação financeira, de todas essas dicas que foram passadas, a importância de se buscar um profissional qualificado, ou seja, um corretor de seguros que seja especialista no ramo de pessoas, na questão dos fundos de previdência, porque faz diferença. Tá? Hoje, quando você vai contratar um plano, é importante você adequar o teu perfil e saber. As taxas oscilam, de acordo com o capital investido, entre 0,7% e 2,5%. Então, é um aspecto importante, porque, às vezes, você não pode fazer uma determinada contribuição mensal, mas você pode conjugar, eu vou fazer uma contribuição menor, mas eu posso fazer aportes esporádicos e complementar isso. Né? Pensando lá na frente, nessa reserva acumulada, se você também tem imóveis, se você tem bens, você precisa manter. E um fundo de previdência também vai te ajudar nisso. Agora, o seguro de vida é fundamental, complementando essa reserva que vem sido acumulada, no sentido de você ter disponibilizado de imediato esse capital, porque é um dinheiro do seguro que, quando se recebe, que não incide o imposto de renda, você tem ele imediato para suprir essas despesas imediatas, né, da manutenção de uma família. Quanto tempo, se você falta de repente, e é a maior renda e capacidade financeira dessa família estruturada, né, como fica essa família numa ausência repentina? Quanto tempo ela vai levar para se restabelecer emocionalmente, financeiramente? E é neste momento que entra esses recursos acoplados aos bens materiais, a tudo que foi acumulado ao longo da vida. É necessário ter essa capacidade de gerar renda, de gerar condições financeiras de arcar com todos esses custos. Tá? Então, quando a gente fala em conjugar, é justamente mensurando essa necessidade de todos nós. Tá? Em relação a fundos de previdência também, o plano, quando tem algumas situações que você pode modificar em todos os aspectos. Isso é uma vantagem da previdência aberta. Né? Você pode modificar qualquer situação ao longo da vida, que ele é simples e flexível, diferente de outros fundos fechados, que às vezes você não tem muita flexibilidade de mudança. Né? Então, é uma alternativa. O governo hoje incentiva muito, porque a previdência social está falida, então existe já esse incentivo, né? Uma proteção, uma blindagem até desse fundo. Eu escuto muito falar assim, mas eu fiz no banco porque eu falei com o gerente, eu fico mais tranquila. E isso não deve ser uma premissa, nem uma preocupação no sentido, porque o gerente do banco não é especialista, ele não vai conseguir adequar exatamente a sua necessidade. Tá? E o fundo de previdência
ele tem um gestor, quer dizer, o banco normalmente é um canal de distribuição, o gestor do fundo que faz toda a gestão pode ser modificado, isso acontece aí todos os dias, então existe uma tentativa de blindagem e de proteção maior, independente da instituição financeira. Tá? Então, essa é uma pergunta que normalmente sempre fazem muito. Tá? E basicamente isso, o objetivo seria agregar com algumas informações, eu acho que era só esse, complementando as dicas. Esse final é só explicativo sobre as doenças graves, que por isso que é importante, e é uma coisa que ninguém normalmente pensa. Tá? Hoje, 10% dos brasileiros têm seguro de vida, apenas 10%. Então, é uma situação assim mais crítica, porque se pensa em vários aspectos, mas é muito mais amplo. Então, como dica, eu deixo para pensar, podemos faltar amanhã, procurem sempre buscar um profissional qualificado que possa trazer realmente informações e trazer tudo que o mercado disponibiliza hoje para complementar essa proteção financeira, tá? Com os investimentos, com o planejamento de aposentadoria e com a proteção, porque de um momento para outro nós podemos ficar sem a nossa saúde, sem a nossa vida, ou principalmente com a intranquilidade de quem fica, né? É muito dinâmico o mercado. E conforme as demandas vão surgindo, os produtos vão se adequando. Tá? Então, eu gostaria de, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre previdência ou sobre como acoplar alguma proteção. Quer fazer? Cadê o outro microfone? Bom, então, pelo que entendi, sim, até que ponto a gente a gente como profissional ou que trabalha numa empresa... tá. Então, a gente como profissional que trabalha numa empresa ou que se dedica, que é empregado, não estou falando de empresário, mas independente disso, até que ponto a gente vai se dedicar nosso tempo a conhecer mais sobre economia, investir na bolsa, essas coisas. A gente sabe que é um caminho longo ali de aprendizado, para a gente fazer isso sozinho, ou até mesmo com as facilidades que a gente tem, né, com essas corretoras online. Mas até que ponto a gente tem que se dedicar a isso, a investir, a gerir nosso próprio dinheiro, ou se dedicar mesmo a produzir, a ganhar, aumentar a nossa renda, investir em curso de capacitação e deixar terceirizar essa vamos dizer assim, essa administração da nossa reserva, vamos dizer assim, seja através de um fundo de previdência ou de uma ação. Até que ponto é mais válido ir para um caminho ou outro? Isso. Acho que tem. Quer responder? Não, podemos responder. Responde junto. Muitas conversas, tudo junto. Eu acho que isso é uma coisa que você não deve delegar 100% do tempo. E aí, são coisas que, mesmo você sendo empresário, vão fazer parte do seu dia a dia. Mesmo você sendo um funcionário de uma empresa, eu comento muito isso, os fundos de previdência, que a gente já está há bastante tempo no mercado, não vou dizer quantas décadas, né, meninas? Mas a gente já viu muitas histórias de má gestão, de fundos de má gestão. Então, às vezes os funcionários falam, mas eu tenho um fundo, como a gente viu o grande exemplo da Petrobras, né? O fundo de pensão da Petrobras sempre foi uma referência no mercado, e aí semana passada a gente ficou sabendo que os funcionários vão ter que pagar uma parte da sua renda presente para poder garantir o futuro. Então, acho que não tem saída. O conhecimento da economia, de finanças, é uma coisa que deve fazer parte da sua vida. Até você falou, não, vou dedicar meu tempo para gerar renda, mas dedicar o seu tempo para manter essa renda e até multiplicar essa renda
é fundamental. E eu assim, acredito muito na capacidade, acho que nós administradores e, né, dentro de uma empresa, administrando uma empresa, a Carla falou que é de RH, eu falo muito que os profissionais de RH são fundamentais, porque a gente fala muito em capital intelectual, e para reter o capital intelectual tem que tocar no coração, né? Tem que tocar no coração. Se não tocar no coração, então planos de previdência que ela tem que montar na empresa, de remuneração dos funcionários, né, de comissões. Então, hoje, o dia a dia, o mundo está mais complexo. Não tem como você dizer, não gosto disso, né, eu quero ser pintor. Nós vemos vários pintores aí que acabaram morrendo pobres, jogadores de futebol que morreram pobres exatamente por... Não, o cara é muito bom, né, sabe fazer muito bem o seu jogo, mas não cuidou do seu dinheiro. E aí perdeu tudo. Você sabe que más pessoas, né? O mundo é mau, né? Tem muita gente má. E a engrenagem é simples. É porque a gente não aprende isso desde criança. Esse que é o meu grande projeto, né? É de trazer isso para o ensino básico, para o ensino fundamental, e incluir isso como um ensinamento para a vida, assim como também né, você aprender a se vestir, aprender a andar, aprender a obter teu dinheiro e administrar teu dinheiro. Não quer dizer que você vai ficar milionário, mais ou menos, você não perder aquilo que você tem e se possível, né, você multiplicar aquilo que você já está ganhando. E as coisas são simples. Eu acho que é uma questão de cada vez mais conversa com os profissionais, tenta entender os profissionais. Eu acho que a gente não pode delegar 100%. A decisão sempre vai ficar, porque quem vai viver o futuro é o indivíduo. Então, você tem que ser responsável sobre o seu futuro e o dinheiro faz parte do futuro. Ainda que a gente tenha uma natureza muito boa, né? Possa pescar, nadar, pegar água de coco no coqueiro, mas daqui para frente eu acho que as coisas vão ficar, e tem ficado mais complexas. A cada crise a gente observa que a concentração de renda aumenta. A gente tem mais bilionários e mais pobres. E isso eu delego exatamente a falta de uma formação, de uma educação financeira. E eu acho que a gente precisa trazer isso para o dia a dia todos os profissionais, engenharia, médico, todas as áreas, o administrador dentro de todas as áreas tem que entender de dinheiro, tem que entender de capital e de recurso, né? E aí a Sônia vai também falar um pouquinho não, até já respondeu bem a pergunta, né? Então, mais alguma pergunta? Dentro dessa linha, né, de entender de dinheiro, como se disse que o Tesouro Direto, né, dá 8, qualquer coisa. 8,25 hoje. 8 dá 25. 8,25 por ano. Por ano. Isso. A poupança dá 6% e não paga imposto de renda. Não, pois é. Sabe o que fizeram? Porque a necessidade do governo é tão grande de captar recursos que em 2012 eles mudaram a regra. Se falassem assim, vamos botar imposto de renda na poupança, a maioria do povo aplica, não vou falar, olha aí, esse negócio é ruim. Fugir disso, né? Aí fizeram uma mágica, que é exatamente isso. O que eles disseram? Olha, nós vamos agora limitar o rendimento da poupança a 70% da taxa Selic, que é o Tesouro Direto. Então, quando hoje a taxa Selic está baixando, o que vai acontecer? A poupança ela sempre vai ficar 70%, então não é mais 6%, já é menos. Já vai ficar sempre 70% do Tesouro Direto, de forma a compensar o imposto de renda, as comissões e ficar mais atrativo. Sim, mas para quem tem, ou seja, tem investido até 2012... Sim. Quem tem a poupança antiga, mantém. Mas para quem está começando agora... Agora, qual é o grande problema da poupança? É que a correção monetária da poupança, ela é utilizada um índice que não são os índices de mercado. Na realidade, ela usa a TR, que é uma taxa referencial, e que faz um ajuste em cima dos índices de mercado de inflação. Então, você sempre tem uma taxa muito pequena. Até bem pouco tempo estava 0,1, com uma inflação de 8, 9. Então, tem que olhar essa TR. Essa TR, o que acontece? Na série histórica da poupança, o que a gente vai ver é que a inflação ficava maior do que... Então, 6%, ótimo, mas a inflação ficava maior. O que acontecia com a taxa do governo? Ele aumentava. Então, a taxa do governo sempre cobre a inflação, porque quem aplica no título do Tesouro é quem conhece mais o assunto, quem conhece mais o mercado. Então, se o governo oferecer um título que rende menos que a inflação, não vai ter ninguém para emprestar para ele, né? E aí, o que se fez? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa alterar, inclusive no FGTS, que é uma poupança obrigatória do trabalhador e que rende metade da poupança.
rende 3% ao ano. Quer dizer, nós temos uma inflação de 2 e pouco agora, mas o ano passado nós tivemos uma inflação de 9 e um rendimento de 3 para o trabalhador. Talvez fosse melhor, em vez de a gente recolher INSS, em vez de a gente recolher FGTS, os FAT, outros recursos tantos aí que não vão para a mão do trabalhador, que ele pudesse receber isso e ele administrar. Agora, para ele administrar, nós vamos precisar, né, dar muito conhecimento, muita informação. Eu acho que é isso aí. Então, a poupança vai com cuidado aí que ainda acho que pense em outras alternativas. A poupança é uma dá coisa... menos trabalho, né? Tá para quem tá para quem poupa, né? Sim, mas assim, o Tesouro é uma diferença. O primeiro contato pode ser um pouco mais complexo. Exige um pouquinho mais de leitura, de conhecimento, mas a partir que quanto mais cedo você começar a fazer isso, e você vai pegando gosto quando você vê seu dinheiro rendendo mais do que a poupança, e aí vale a pena mesmo, eu acho que. Espero que deixe de valer a pena para valer mais a pena a produção. E aí nós vamos precisar de mais conhecimento, porque eu acho que é muito mais importante produzir alimento, vestuário, serviço médico, serviço de saúde, hospital. Exatamente. Então o governo hoje concorre com a economia produtiva. Isso que é ruim. E a tendência, a gente espera que essa taxa, que hoje é um bom... Por isso que são coisas que vão mudando. Hoje a gente está dizendo que é um bom investimento, mas eu espero que em breve, tanto que a gente está escrevendo um livro, A Bolsa no Bolso, exatamente, quer dizer, está replicando esse livro, porque a gente acredita que a economia produtiva ela é mais útil para o país, mais importante e que traz mais resultado para todo mundo, né? dentro dessa ideia. Né? E nesse contexto de poupança e de opções, por exemplo, um fundo de previdência, a partir de R$100, você pode escolher um fundo, né? Você pode abrir um plano e ter a opção de fazer essa acumulação em fundos que no banco você teria que ter um capital maior, né? Com uma taxa boa, com uma rentabilidade boa. Tem fundos que, no decorrer de 12 meses, que é fundo até de renda fixa, mas atrelado à inflação, que, apesar do viés de baixa, está numa rentabilidade boa e superou até mais de 10% em ganho real de rentabilidade líquida nos últimos 12 meses. Então, existem realmente opções adequadas, que é importante ter essa orientação de acordo com cada perfil. Tem opções realmente que se adequam à realidade de cada um. Mas deve ter tido uma fuga muito grande, né, desses fundos, né, de previdência, está concorrido com Petrobras, com Correios, né, com o Banco do Brasil, né? Hoje em dia, né, o aposentado paga 19% a mais. É duro, só que né? é absurdo. É isso que é bom para os jovens ouvirem isso, exato. Realmente foi muito grande, né? Aí é o papel que a gente colocou no início, né, das instituições no país, de regular, de fiscalizar e principalmente eu volto, né, do cidadão educado. A educação não substitui nada. Se ele for educado, ele vai conferir esses números, porque todo, né, fundo fechado, todo fundo, ele manda um relatório mensal para os depositantes, né, para os associados, para os contribuintes. Só que ninguém abre, ninguém lê, ninguém tem... não, isso é difícil, não vou entender. Mas, à medida que a gente for lendo, você vai vendo que não é uma coisa complexa, né? E o que a gente sugere é exatamente isso, os administradores, mas nas outras formações também, médicos, engenheiros. Hoje você vê um médico que vai montar um consultório, ele tem que comprar um equipamento importado, que a manutenção ele vai pagar em dólar. E aí a receita dele é de um plano de saúde em real. Que não paga em dia. Pois tem certas coisas que a gente não pode falar, né? É bom que você fale. Mas enfim. E aí como é que ele administra? Como é que ele paga a conta dele? Como é que ele paga o aluguel do consultório? Como é que ele paga o salário da secretária? E como é que ele se qualifica, faz cursos, melhora, aprimora? Então, hoje, realmente, a economia está mais complexa e mais um motivo ainda para a gente ter educação. E educação lá no fundamental. A gente vê alguns países dos Estados Unidos, ele traz isso para os filhos desde pequeno. E aí o garoto já cedo pega os brinquedos velhos. Quer comprar um brinquedo novo? Vamos vender os velhos. Quer fazer uma viagem? Quais as alternativas que tem?
O que a gente vai abrir mão? Quer a bicicleta, quer a viagem? É normal isso, é correto fazer isso. O que não é correto... Tem que negociar, né? O que não é correto é a gente ficar... não é fazer um esforço para trabalhar 20 horas, 30 horas para dar o que você... Talvez não dê o melhor que ele precisa, que é exatamente saber tocar a sua vida, ter autonomia. Eu acho que a autonomia, nós precisamos muito focar em educação. Nós temos assim, uma carência enorme de profissionais. Você que trabalha com RH, a reclamação sempre é essa. A gente vê no serviço, nos dia a dia, nós precisamos muito, muito de educação. Eu acho que é o grande investimento aí para que todo mundo possa tomar a sua decisão e transparência, né? O papel do governo é isso, fiscalizar, regulamentar. E até para a gente escolher bem o governo, a gente precisa de educação. Mais alguma pergunta? Você ia perguntar. Bom dia. Só para trazer assim para o cotidiano, né? Uma família de baixa renda, por exemplo, como faria assim? Uma mãe com seus filhos faria um plano para a mãe, para os filhos desde pequeno, a partir do momento que eles comecem a trabalhar? Qual seria uma dica aí importante? Qual o seu nome? Vanilsa. Vanilsa, olha, uma mãe com filhos pequenos, ela é importante, dentro da realidade dela, né, ela tentar adequar. Hoje, tem até seguros na dimensão assim, de um custo mensal de R$4, que eu acho que R$4 daria para uma pessoa de baixa renda, né? Dentro de toda a dinâmica de dificuldade que a gente já conhece, né? É importante tentar conjugar a proteção de um seguro de vida com uma previdência, nem que ela conseguisse, né? É difícil você mensurar, mas é importante pensar dessa forma, né? Então, o que seria aconselhado uma pessoa de baixa renda, com filhos, que tem essa dinâmica financeira, né, de equilibrar aí aos trancos e barrancos, que é uma grande realidade, tem possibilidade de pessoas de baixa renda fazer essa proteção financeira com planos de seguros de vida, com planos de previdência, até porque é flexível, pode, num momento mais difícil, ela começa a acumular, aí perdeu um período, não tem como fazer contribuições, ela pode suspender. Então, hoje, é possível pessoas consideradas de baixa renda ter essa educação financeira, buscar uma proteção e um planejamento para os momentos difíceis, né? E, normalmente, o seguro de vida você pode agregar alguns benefícios importantes. Tem o auxílio funeral, que, em termos de custo, isso hoje R$2, normalmente incluído em planos, quando você faz um seguro, tem uma série de coberturas adicionais que você pode agregar, como, no caso da Previdência, acoplar o risco de pensão a menores, porque você tem filhos. Então, assim, no ciclo da vida, as necessidades vão mudando, né? E, com essa mudança, vai sendo inserido novas coberturas, novos planejamentos, mas é possível. Eu acho que o desafio da baixa renda realmente grande, até porque a gente convive, né, com as pessoas, né, no dia a dia, no trabalho, e o desafio hoje é até mais embaixo ainda, que é primeiro pagar os cartões de crédito. Outro dia, uma menina, motorista de táxi, e ela me falou, eu tinha 3 cartões de crédito, e eu trabalhava de segunda a sexta. Eu falei, logo para quem que você foi falar? Você não devia falar. Essa corrida você vai ouvir. E aí agora eu quebrei um e estou trabalhando de segunda a sábado. Eu falei, se você não quebrar os outros 2, você vai trabalhar de segunda a domingo e não vai adiantar. Então, volto à questão, né, da educação financeira, principalmente né, quem não tem carteira assinada, não tem nem contribuição para o INSS. E aí, quando você... INSS, ao menos você vai morrer, vai sobrar uma rendinha. Acho que o seguro é o primeiro ponto, né? Agora, falar de previdência para as pessoas é mais complicado ainda. Agora, qual é a previdência que elas têm que ter exatamente?
tentar viver dentro da sua renda. E explicar isso para os filhos também. A gente vê isso, muita preocupação, engraçado, o pessoal mais humilde, às vezes até de passar mais a mão. Não, minha filha não vai trabalhar de empregada doméstica. E aí a filha não estuda, não faz nada, e não tem noção de nada, e também não trabalha. Eu trabalho desde pequena. Eu desde pequena ajudava minha avó, ela fazia crochê, ela me dava os sapatinhos, eu fazia, entregava no enxoval. Depois, quando eu fui fazer escola normal, eu dava aula particular. Isso não tirou nenhum pedaço de mim. Isso foi uma coisa positiva. Então, acho que a gente tem que trazer essa cultura de que a gente tem que correr atrás, você quer isso, você quer aquilo. Eu acho que essa educação é uma educação que vai fazer a diferença. Porque não vai ter como uma pessoa que tem um salário mínimo, não consegue nem pagar o aluguel, a comida, ela tem que decidir, ou ela vai comer, ou ela vai dormir, ou ela vai vestir roupa, e com uma mídia em cima, compre celular, compre... Né? Como é que ela vai reagir? Então, educando, tanto que a ideia da Bolsa Família inicialmente era Bolsa Escola. Exatamente porque você tem um pessoal que está na linha da pobreza realmente impossível de você resgatar, mas os filhos têm que ser resgatados através da educação. Depois esse programa foi distorcido para Bolsa Família tem que ser Bolsa Escola. Tem que mostrar que o filho foi na escola, que estimulou, botou isso como um parâmetro importante, uma meta, né? Você não trabalha, mas você tem que me trazer o boletim da escola, tem que passar de ano, tem que estudar. Tem que buscar alternativas, como a gente falou, um celular velho, um computador velho, você tem várias maneiras de gerar renda. E que isso também seria um projeto interessante se a gente pudesse estimular. Hoje o Brasil é um dos maiores recicladores de lata de alumínio, a gente sabe que não é consciência social, é necessidade. Se a gente trouxer mais consciência social, né, melhoraria a qualidade do país. Então tem várias coisas que a gente pode fazer sem dinheiro, que eu acho que pedir para as pessoas terem um dinheiro para contribuir é complicado. Eu acho que assim, melhorou, à medida que com a Bolsa Família, muita gente entrou, começou a consumir renda, então vamos oferecer seguro. Eu acho que é legal, acho que é importante. Seguro é um ponto importante. Muitas vezes porque a mãe fica só com os filhos, né, e ela precisa garantir que ao menos eles vão ter como ter continuidade de vida. Mas antes até a gente tentar ajudar no orçamento, a gastar direito, não ter cartão de 3, 4, 5 cartões de crédito, gente. E quando falo que está devendo, assim, 1, 2 anos de salário que está devendo no cartão, aí manda para o espaço. Contamos com todos para que cada vez mais pessoas não entrem nessa ciranda aí do cartão de crédito, do cheque especial, e entrem numa ciranda que seja até a poupança, mas a poupança sempre tomar cuidado com a inflação. Eu acho que esse é um conhecimento que é um conhecimento difícil, mas que o brasileiro tem que ter. Nós temos 50 anos de inflação aqui, no mínimo, para não dizer, desde o nosso descobrimento aqui, e que a gente precisa entender mais essa dinâmica. Nos últimos 10, 20 anos, a gente trocou de moeda 8 vezes. E aí, o gestor tem que entender disso. Qualquer profissão que você seja, você vai ser o melhor profissional se você entender como administrar o capital, né? Não tem, o mundo capitalista pode não ser o melhor, né? Mas dentre os modelos hoje é o que está dando mais certo, né? A gente pode sugerir outros melhorar, mas temos um chão aí só com conhecimento para a gente poder melhorar, né? Mais alguma coisa? Não sei se respondi, mas... Mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? A gente deixa depois o e-mail com as meninas, se o pessoal quiser, ou disponibilizar também depois no vídeo, quiserem mandar e-mail, sempre a gente pode estar retornando, porque esse é um assunto dinâmico também, né? Assunto dinâmico. E a gente agradece muito aqui a oportunidade, sempre que a gente pode estar falando e estar trazendo informações e dados, né? Eu e a Sônia conversamos uma beça aí, trouxemos, não, botamos um monte de dados, depois corta dados, tem coisa demais, tem coisa de mim. Mas a gente sente que é uma informação importante e que a gente agradece muito ao Serra por abrir esse espaço, né, de disponibilizar para a gente falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema que nos é muito caro, que a gente precisa melhorar bastante. Verdade. Né? Muito obrigada. E não pude, nesse primeiro momento, até passar tudo que eu gostaria de ter passado, peço até desculpa aí a vocês, mas o assunto realmente é muito importante, tem muito mais a ser esgotado. Tá? Obrigada. Obrigada.